Salve, salve rapaziada, boa tarde a todos. Mais um vídeo da R-City no ar. O microfone estava meio longe, agora tá legal. Para quem não ouviu, boa tarde. Mais um vídeo do R-City no ar. Segunda-feira e é dia de Campeonato Brasileiro. 31ª rodada do principal campeonato do Brasil. E são 8 finais para o Corinthians. Temos uma final daqui a pouco às 19 horas lá na Arena Pantanal. Cuiabá e Corinthians se enfrentam, duas equipes brigando contra o rebaixamento. A situação do Cuiabá é um pouquinho mais delicada que a do Corinthians. O Corinthians depende apenas de si para sair da zona de rebaixamento, enquanto Cuiabá já depende de outros resultados, depende de derrotas de outros adversários. Porém, o duelo é muito complicado, tanto para a equipe pantaneira, tanto para a equipe paulista. Antes de mais nada, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, tá bom? É muito importante para o crescimento deste humilde canal de YouTube. Como eu disse, está nos pés do Corinthians sair do Z4. O Corinthians vencendo por 0,5 a partida de hoje, o Corinthians sai da zona de rebaixamento e dependerá apenas de si para se manter fora dela. Então é uma situação... O Corinthians é o 18º, né? Tem 32 pontos, mas mostra que o Corinthians tem uma situação, entre aspas, né, confortável. Por que confortável? As equipes já jogaram, as equipes que estão acima do Corinthians, caso de Atlético Paranaense, se eu não me engano, Fluminense. Eu vou pegar aqui os nomes das equipes que estão acima do Corinthians e que o Corinthians pode ultrapassar em caso de vitória logo mais às 7 da noite na Arena Pantanal. Vamos lá, classificação. Tá bem, o Google tá aqui, o Google salva a gente, né? Vamos lá. Descendo a tabela aqui. Corinthians é o 18º com 32 pontos. Se o Corinthians vencer, ele chega a 35. Então ele já ultrapassaria Juventude, que está em 17º, e o Bragantino, que é o 16º com 34. E essas equipes têm 31 jogos. O Atlético Paranaense tem 34 pontos, porém o Furacão ele tem um jogo a menos. Então, no mínimo, né, contando esse jogo a menos aí que o Atlético tem uma vitória do Corinthians, na pior das hipóteses, o Corinthians pelo menos chega em 16º. Amanhã ele chegaria em 15º por conta desse jogo a menos do Furacão. Então, é uma situação aí que ainda vai estar próximo da zona de rebaixamento, é uma situação delicada, porém, mostra aí que o Corinthians está evoluindo no Campeonato Brasileiro, é muito claro. Os reforços que chegaram para o Corinthians são reforços que agregaram muito para o elenco do Ramon Dias, vem fazendo diferença, mostra inclusive nas Copas, né? Foi um time que chegou até a semifinal da Copa do Brasil, perdeu para um Flamengo, que é uma equipe que tecnicamente é muito mais forte, está na semifinal da Sul-Americana contra o Racing, empatou em Itaquera, é um resultado ruim, porém na Argentina o Corinthians ainda tem possibilidade de chegar numa final inédita. Então mostra que é um time em evolução e os resultados no Brasileiro estão melhorando. Venceu bem o Atlético Paranaense. Hoje é um duelo que o Corinthians tem como obrigação vencer. O time que quer sair da zona do rebaixamento precisa vencer a todo custo uma equipe que é a vice-lanterna, com todo respeito ao Cuiabá. Cuiabá é o 19º, tem 27 pontos, o Corinthians está 5 pontos à frente do Cuiabá, então a situação do Cuiabá é muitíssimo delicada. Cuiabá, se vence hoje, sonha em sair da zona de rebaixamento, é um sonho um pouco distante, mas se torna um sonho mais possível. Se perder, é praticamente caixão e vela preta a situação do Cuiabá. Jogando fora de casa, o Corinthians ele vem tendo resultados negativos pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians não vence há 5 jogos longe da Arena Corinthians pelo Campeonato Nacional. São 4 derrotas e 1 empate nesse período. A última vitória do Corinthians jogando fora de casa foi no dia 21 de julho contra o Bahia. Então já fazem 3 meses que o Corinthians não vence
longe de seus domínios pelo campeonato nacional. Já jogando em casa, pelo lado do Cuiabá, o Cuiabá não perde há 4 jogos. São 2 vitórias e 2 empates também no Campeonato Brasileiro. Então, é um time que está mal na tabela, é o vice-lanterna da competição. Muito difícil, sinceramente falando, é muito difícil o Cuiabá sair dessa lama que acabou entrando nesse Campeonato Brasileiro. Então, mas mesmo assim, dentro de casa, aliás, o Cuiabá ele vem tendo um desempenho bem interessante nas últimas rodadas. Pelo lado do Corinthians, José Martínez e Yuri Alberto estão fora, os 2 jogadores cumprem suspensão, tomaram o 3º amarelo e não jogam a partida de hoje. Pelo lado do Cuiabá, o Derek Lacerda, atacante, está fora do confronto, também pelo 3º amarelo sofrido. Corinthians e Cuiabá têm um duelo curto, né, na história, são apenas 7 partidas entre as equipes, tendo em vista inclusive que o Cuiabá é uma equipe jovem, né, no futebol brasileiro. São 4 vitórias do Corinthians, 2 empates e apenas 1 vitória do Dourado, né, da equipe do Cuiabá. E no primeiro turno as equipes se enfrentaram em Itaquera e empataram por 1-1. Matheus Bidu marcou para o Corinthians e Marlon acabou buscando o empate pelo lado do Cuiabá. Então, esse ano as equipes empataram, acabou saindo sem vencedores esse duelo e hoje é de extrema importância ter um vencedor no confronto dessa noite. Um empate para o Corinthians é péssimo, para o Cuiabá é péssimo, então a gente tem uma possibilidade muito grande de ter aí um jogo aberto, um jogo movimentado, por conta da situação das equipes, porque um empate ou uma derrota não muda muito a situação das equipes. Então, vencer ou vencer para Corinthians e Cuiabá. Então, é um jogo aí que eu recomendo, mesmo se você não for torcedor do Corinthians, não for torcedor do Cuiabá, recomendo assistir, porque será uma partida bem movimentada. Provável Corinthians para hoje é com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu. Charles, Carrillo e Rodrigo Garro formam o meio de campo e Romero, Thales Magno e Depay, Memphis Depay, completam aí os 11 iniciais do Corinthians comandados por Ramon Dias. Já pelo lado do Cuiabá, Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Bruno Alves e Alan Empereur. E Ramon pelo lado esquerdo, Fernando Sobral e Lucas Fernandes, Gustavo Sauer, Cleison e Pita completam a equipe do Dourado. Jogo complicado, duelo de desesperados, como eu disse, é um confronto aí que vai ser muito aberto, na minha humilde opinião. Acho que é um jogo para muitos gols, porque o Corinthians vai atacar, o Cuiabá vai ter que atacar, os 2 times vão ter que propor jogo, porque tanto Cuiabá, tanto Corinthians precisam vencer a todo custo na partida de hoje. Cuiabá, obviamente, uma situação um pouquinho mais desesperadora, mas o Corinthians não fica muito atrás. É uma posição que separa Corinthians e Cuiabá. Corinthians vencendo, vai passar essa semana aí mais tranquila, de maneira feliz, vai até com mais tranquilidade para o jogo de quinta lá na Argentina, porque estará fora da zona de rebaixamento. Perdendo o jogo de hoje ou empatando, Corinthians ele vai para a Argentina com uma pressão muito grande, o que pode até não ser tão bom para o Corinthians para uma partida decisiva. O Cuiabá tem apenas o Campeonato Brasileiro, mas vem mostrando ser uma equipe extremamente limitada. A pontuação na tabela mostra, né? A posição na tabela mostra. Então, eu acho que é 3-1. Eu vou apostar em 3-1 para o Corinthians na partida de hoje. Eu quero saber sua opinião. Comente aqui, tá bom? Deixa o like no vídeo também. E eu acho que o Corinthians é favorito para o confronto de hoje por conta das peças. O Corinthians ele tem um material humano melhor do que o Cuiabá, jogadores que podem tirar aí alguns coelhos da cartola, o que o Cuiabá infelizmente não tem nessa temporada. Mas é um jogo complicado, é um jogo que a parte psicológica vai fazer toda a diferença, tanto para o lado corintiano e tanto pelo lado do Cuiabá, mas, na minha opinião, o Corinthians vai acabar levando
a melhor nesse confronto de hoje. Mesmo com 2 desfalques importantes, o Martinez é um cara que vem fazendo muito bem ali a primeira volância do Corinthians, e o Yuri Alberto também vem marcando muitos gols, vem sendo um dos principais artilheiros do futebol brasileiro. É um jogador aí que vem crescendo bastante e caindo nas graças da torcida corintiana. Quem diria, né? Mas mesmo com essas 2 ausências, eu acredito em um favoritismo do Corinthians. Qual que é a sua opinião? Comente aqui, tá bom? Quero saber, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você é novo. Se você é novo, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. E é isso, rapaziada. Até mais, uma ótima semana e um grande abraço. Tamo junto!